tem ouvido, ouça. Você vai ouvir e vai tomar posse. Hebreus 13. Estamos terminando Hebreus 13. Hoje é o último dia, por quê? Porque nós começamos do 1, o livro de Hebreus, do 1 ao 12, o apóstolo Paulo falava sobre a superioridade de quem? De quem? De Cristo. Amém? De Jesus. Então, desde o 1 até o 12, ele fala da superioridade de Jesus Cristo, que ele é melhor do que os anjos, que ele é melhor do que os profetas, que ele é melhor do que Davi, que ele é melhor do que Moisés e que ele é melhor do que tudo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, em Hebreus 13, você vê, ele vem falando, ele falou de Melquisedeque, falou que ele era maior do que o Melquisedeque, falou tudo, da origem, tudo Jesus falou para aquele povo de onde? Hebreus convertidos. Eles aprenderam. Agora, hoje, Paulo está dizendo para ele os deveres sociais. Então ele já passou tudo, ele já falou, todo mundo já entendeu, mas agora ele vai falar do dever do cristão. Qual é o dever do cristão? Ele vai falar. Por quê? Porque em breve Jesus voltará. E ele vem buscar a sua igreja. E se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, com a doutrina do Senhor, você vai ficar. Ai, Lu, eu não quero ficar neste mundo. Nem eu. Por isso que você tem que andar certinho. As pessoas querem... Jesus disse que a porta do céu é estreita. Amém? Esforça-te, as portas do céu é estreita. Ele é o bom pastor. E você tem que passar por ele. Então, se você não estiver preparado, mesmo você vivendo nesse mundo, você é cristão. A gente podia, você vê, tem religiões aí que a pessoa se converte, né? E fica enclausurada, que é o caso das freiras, né? Elas são enclausuradas, elas vivem trancadas. Entendeu? Imagina. Eu ficar trancada, não mais. Então, eu quero seguir Cristo, quero falar de Jesus, quero levar a palavra e quero levar você junto comigo. Vamos lá. Todo mundo, a Igreja Universo de Cristo subindo. Subirei para Jesus. Amém? Todos. Por quê? Porque nós vamos aprender. Pega a sua Bíblia. Seja constante, diz assim, os deveres o quê? Sociais. A minha diz sociais, e a sua? Ah, é? Mesma coisa, diz assim, ó. Seja constante, o amor o quê? O que é ser constante? É ser sempre, não parar. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber acolher o quê? Anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosse maltratado. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém? Então ele já começa aqui dizendo, ó, seja constante o quê? O amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor dos irmãos. Aí você diz, está difícil, é verdade, está difícil. Na época de Jesus também era assim, gente. Os discípulos entre eles tinham contenda. Jesus dizia, com vocês não pode ser assim. Ele estava sempre repreendendo. Porque um queria ser maior do que o outro. Jesus disse, quem quiser ser o maior será o menor. Então, aonde existir o ser humano vai ter falsidade, vai ter tudo. Agora, você como cristão, você tem que dar testemunho. Às vezes você não precisa falar que é cristão, basta a pessoa ver na sua voz, no seu falar, que ela diz, a senhora é cristã, né? Não é assim? Você não escuta assim? Você é cristã, né? Sou. Por quê? A gente percebe pelo jeito de falar. Porque o povo do mundo só sabe falar palavrão. Eu converso com meu sobrinho 10 minutos, é 10 minutos de palavrão.
Falei, menino, fecha a boca. Boca suja. Aí ele, tia, só sei falar, você sabe? Eu também falava assim, Jesus mudou minha vida. Amém? Por quê? Porque o mundo ensina isso. O certo é errado. E o errado é o certo. Mas nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós assumimos a nossa fé em Cristo. Então, aqui diz, seja constante o amor fraternal. Não pode ser fingido, não. Também você não pode ser mal educado, nem grosseiro com o seu irmão. Amém? Você tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Mas tem irmão que só atende no grito. Não. Você pode falar com ele assim e tal, mas seja sempre a sua palavra firme, baseada na palavra de Deus. Isso é que é importante. Então, diz aqui, não negligencieis a hospitalidade, porque alguns praticando, sem saber, acolheram o anjo. É a mesma coisa, você tem que ser gentil com as pessoas. Eu não dou nada a ninguém. A pessoa passa na minha rua, não dou nada. Não, o cristão, ele tem um coração bom. Amém? É lógico que você não vai sair distribuindo seu dinheiro para qualquer um. Você não vai sair distribuindo suas coisas, mas você sente no coração quando Deus toca no seu coração para você ajudar uma pessoa, né? Mas tudo isso você tem que fazer através de quê? Do Espírito da oração. Porque tem muitas pessoas que eles só querem receber, eles não querem a palavra, eles só querem receber, não quer nada com Jesus. Amém? O povo está assim agora, é interesseiro. Mesmo de Cristo, tá? Então, a Bíblia diz aqui, ele diz, não negligencieis, entendeu? Por quê? Porque muitos também fazem isso, receber o anjo. Você já recebeu o anjo na sua casa? Lu, como é que eu vou receber anjo na minha casa? O anjo não é só aquele que desce do céu, não, gente. Você recebe anjo quando você recebe sua irmã em Cristo, você recebe um anjo na sua casa. Quando você recebe um irmão, um pastor, um bispo, uma pessoa que realmente tem autoridade espiritual, você recebe um anjo. O pastor é o anjo da igreja. Tá bem? Ele é o anjo da igreja. Agora, se o pastor estiver tudo errado, o problema é dele com Deus. Entendeu? Mas nós temos que ter a reverência. Porque você veja, Ló, a família de Ló ia ser morta, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, uma cidade de prostituição. Deus ia destruir, né? Porque não tinha ninguém ali que pudesse ser salvo. Então o pecado estava cheirando, fedendo nas narinas de Deus. Então Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, mas como tinha Ló, que era o sobrinho de Abraão, ele mandou que Ló saísse. E o Ló estava na sua casa e recebeu 2 anjos na sua casa. E o anjo bateu lá. E o anjo estava em forma humana. Amém? Ele estava em forma humana. E aconteceu uma coisa horrível. Abre a sua Bíblia aí, em Gênesis 19. Gênesis, lá no início da Bíblia. Gênesis, início da Bíblia. 19. Ele estava esperando. Ele não sabia que Deus ia destruir a cidade. O que ele fez? Ele ficou em casa preocupado, porque ele estava sentindo assim, muito triste, né, com os acontecimentos daquela cidade. As pessoas não se respeitavam mais, queriam viver de prostituição, de adultério, de coisas que era abominável para Deus. E ele, sendo um rapaz, mesmo ele não tem a mesma fé do tio, que era Abraão, mas ele tinha o quê? Ele tinha a semente da fé. Amém? E ele não estava gostando daquela situação. Ele falou, meu Deus, esse povo está perdido. Ele ficava dentro de casa, ele não saía, com medo de se prostituir, dos filhos dele se prostituir. Você vê que o negócio estava feio, né? Então diz aqui, 19. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este
quando viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostou-se, rosto em terra, e disse: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, penotai nela e lavai os pés, levantai-vos de madrugada, e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Estou-lhe muito, e foram entrar a casa. Quer dizer, ele insistiu, né? Deu-lhe um banquete e fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todos os povos de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que a noitinha entraram na tua casa? Traz fora nós, para que abusemos deles. Está vendo? Eles queriam abusar dos anjos, porque eles viram o anjo em forma humana, mas eles não sabiam que era anjo. Você vê como é que estava a cidade, era velho e moço, hein? Velho e moço cercaram a casa de Ló, disse: manda esses homens vir para fora, que nós queremos abusar dele. Só que ali era anjo do Senhor, amém? E ninguém toca no anjo do Senhor. Quem tocar é funegado, morre na hora, amém? O que aconteceu? Então chamaram ele, aí o 6, né? Saiu-lhe então Ló à porta e fechou após si, quer dizer, ele fechou a porta e deixou o homem lá dentro, os anjos. E lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas, vige, eu vos trarei, tratai como vós parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acha sob a proteção de meu teto. Você vê, Jó foi defender os anjos, imagina. Você vê a fé dele, né? Ele foi defender: olha, eu tenho 2 filhas virgens, eu dou para vocês, mas não toca nesses homens. Tadinho de Jó, de Ló. Ló não entendeu que ali estava o anjo do Senhor. Olha o que aconteceu. Eles, porém, disseram: retira-te daí, o 9. Acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que eles. Arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Olha o que o anjo fez. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fechar a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora. Está vendo? O anjo botou Ló para dentro, defendeu eles, coitado. Ló não podia nem com ele como defender. Aí eles botaram o Ló para dentro e falou: fecha a porta. Cegou todo mundo. Amém? É assim que Deus faz com os teus inimigos. Ele cega. Ele cega aqueles que vão tocar no seu filho. Deus cega ele. Eles vão abusar do seu filho? Não vai não, porque Deus cega ele. Amém? Vai abusar do seu neto? Não vai não, porque Deus vai te proteger. Por quê? Porque você é a pessoa de Deus. Você é o representante da sua casa. E as suas orações chegam ao Senhor. Você crê nisso? Toma posse. Hoje você tem que tomar posse. Essa semana eu vi um homem abusou de uma criança. Abusou de uma criança. Está nos jornais aí, na mídia. Quando você vai levar seu filho para o colégio: Senhor, guarda minha filha. Guarda meu filho. Ninguém toca na minha filha não. Ninguém toca no meu filho não. Eles são seus. O Senhor enviará anjo e protegerá seu filho e sua filha. Crê somente. E Ló foi salvo. Amém? Voltamos a Hebreus. Então, você pode até ler em casa depois para saber o que aconteceu. Você já sabe da história, né? Que Deus mandou fogo do céu e acabou com tudo. Então, ele diz aqui no versículo 4, Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o quê? O matri, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Está vendo?
Os casais, você é casado, você é casada, como nós fizemos a semana passada aqui. Teve uma senhora que falou para mim, pastora, aquilo que a senhora falou é verdade. Quando eu passei para o meu marido, que a senhora falou aquele negócio, ele nunca mais tocou nesse assunto. Verdade, pessoal. A pessoa vai na mídia, aí chega um psicólogo lá na mídia, aí fala, não, porque você que é casado, entre duas paredes pode tudo. Né? Ele fala assim, mas para o cristão não é assim não, tá? Você que é cristão, você que é marido, você que é esposa, não é assim não. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Amém? Não é igual o mundo não. O mundo pode tudo. É igual eu falei da juventude, que no mundo, os filhos podem fazer o que quiser no sexo. Não é assim não. O filho cristão é santificado. O seu casamento é santificado. A sua cama, que ele fala aqui, o leito. O que é o leito? É a cama, é o quarto. Amém? É um lugar sagrado entre os dois, que Deus abençoa. Amém? Não, mas meu marido ele quer fazer igual ao mundo. Não pode. Tem que fazer de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus vai abençoar o seu sexo. Vai abençoar seu casamento. Vai abençoar sua mulher. Seu esposo. Amém? Vocês ficaram calados, é? Ó. A psicóloga falou assim, ó. Entre quatro paredes vale tudo. Mas você que é cristão, vai na onda dela que você vai ver o que acontece. Você não pode... a Bíblia diz que o homem tem que usar o seu vaso com honra. Tem que usar a sua esposa como esposa. Não como um bicho. Ela não é bicho. Falei. Pessoal cheio de coisa. Aí vem uma psicóloga lá na mídia, rasga o véu, fica todo mundo, dá uma ibope. Para ver o que? Carnalidade. Você e seu esposo são uma só carne. Uma senhora falou para mim, pastor, olha, lá na minha cidade, lá onde eu moro, é só eu e meu marido, eu não tenho testemunho, eu não tenho filho. E o meu marido falou para mim que gosta de mim assim, do jeito que eu sou, alegre, feliz. Mas depois que a senhora conversou comigo, que eu passei para ele me adorou agora. A gente namora o tempo todo. Parece dois adolescentes. Porque estão na pureza. Amém? Parou de fazer as coisas erradas. Então, porque tem pessoas que é radicais, né? Onde se viu isso, falar isso na igreja, mas os outros na rua pode. Então, vamos lá. Seja digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, tá vendo? Deus não suporta adultérios. Seja a vossa vida sem avareza, contentáveis com as coisas que tende, porque Ele tem dito. Quem que tem dito? A palavra de Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Tá vendo? Ele está dizendo sobre a avareza aqui, para a gente não ficar assim, doido por dinheiro. Tem gente que faz corrente, campanha, vende casa, vende tudo para ficar rico. Que adianta isso? Sem Jesus não? Você tem que andar conforme a palavra de Deus. Jesus vai suprir nas suas necessidades. Amém? Então, ele fala aqui, ó. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, e não temerei. Quem me poderá fazer? O homem. Nada, se você tem Deus, Deus te protege. 7. Os deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de quem? E considerando atentamente a fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha só, imitando a fé, mas você primeiro vendo se o homem de Deus realmente é homem de Deus. Amém? Porque existem falsos pastores, existem falsos bispos, existem falsos
Então você tem que ver se realmente aquela pessoa é seu. Você pode seguir o exemplo. Aí você diz, não, mas a gente segue o exemplo, a pessoa cai. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele caiu porque ele é falho. Mas você não tem que botar sua fé por isso, não. Você tem que botar sua fé em Cristo. Amém? Eu estou aqui no altar. Aí amanhã eu me depravo para lá e você vai ficar o quê? Você tem que continuar na fé. Amém? Porque a responsabilidade é quem? É minha. É eu que estou dirigindo vocês através de Jesus. Então eu tenho maior responsabilidade que qualquer um de vocês. Porque eu estou passando uma coisa de Deus para você. Eu não posso chegar aqui e fingir ser na minha casa uma coisa e ser aqui outra coisa. Eu tenho que ser o que eu sou. O que o Espírito Santo vai me orientando. Amém? Isso aqui é os deveres espirituais que ele está falando. A fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem, hoje, e é o mesmo, e será para quê? Não vos deixeis envolver por doutrina várias, estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocupam. É verdade, não é? As pessoas ficam muito ligadas nas coisas, só material, ele está sempre com problema, está sempre vazio, sempre depressivo. Mas se você vive a sua fé, mesmo com o seu pouquinho, você vive a sua fé, você é feliz. Você é um homem feliz, você é uma mulher feliz. Você tem seu trabalho, você chega no final do mês, você paga as suas contas, fica tranquilo. Não, né? Você é um abençoado do Senhor. Glória a Deus! Glória a Jesus! Então ele diz aqui, ó. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no trabalho? Ele está perguntando, aqueles que ministram não têm direito de comer do altar? Tem, foi bíblico, é bíblico. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oração pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu da porta para fora. Saímos, pois, a ele fora do arraial, e levando a sua vergonha. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o quê? O que há de vir, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de quê? Que é o fruto dos lábios que confessam o seu. Ele está dizendo aqui, ó, assim como Jesus, como era o sangue de bode, Jesus também, ele foi crucificado aonde? Fora da cidade. Ele foi crucificado fora, para a vergonha ser maior ainda. Então nós temos que não negligenciar a doutrina do Senhor, porque tem muitas doutrinas por aí. O que mais tem é doutrina. Você sabe que a pessoa que não lê a Bíblia, ela fica na mão dos outros. Você tem que ler, mediante o Espírito Santo, e ele vai te ensinando a doutrina. Porque tem pastores que eles pregam errado também, tá? Prega errado. Então você tem que ir lá e confirmar. Nós vivemos aonde? Na graça. Então ele diz, ó, o nosso sacrifício hoje é o quê? Louvor. Nós adoramos a Deus, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz. Está vendo? Deus não quer que você fique lá acordando de madrugada e vai lá e ora a noite toda no monte, chega de manhã. Quando é para atender seu irmão, você não atende. Entendeu? Quando é para falar de Cristo, você não atende. Então não adianta nada. Que adianta isso? Você fazer e não ter amor, não ter ter pena das pessoas que passam mal, né, que tem necessidade. Você às vezes você não dá comida àquela pessoa, mas você tem que dar a palavra. A sua palavra que você tem é comida para eles. Amém?
Você tem uma comida mais gostosa do que todos aí, porque a sua comida é a graça e a verdade. Aleluia! É um banquete. É um banquete. Eu vivia comendo coisinha leve. Né? Vivia comendo comida leve. Mas o dia que eu comi a graça e a verdade, me alimentou, nutriu. Fiquei forte. Não sou mais criança, agora eu sou adulto. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, conheça a verdade. E diz aqui, olha, obedecei 17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa, como quem deve prestar conta. Tá vendo? Eu vou prestar conta de vocês. Para que faça isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Amém? Então vocês já sabem, vocês estão aqui, eu sou a pastora aqui. Vocês têm que me respeitar e eu tenho que te respeitar. Agora, o dia que eu pisar na bola, sair fora, não querer mais o evangelho, cair fora, começar a se prostituir, você não tem o direito mais. Você tem direito de não me respeitar, eu não estou respeitando. Tá? Mas a palavra de Deus você tem que estar sempre na sua boca e no seu coração. Isso é que é importante. Porque tem muita gente, porque a pessoa morre, ou então a pessoa sai da igreja, não vem mais na igreja, não quer saber mais de Cristo. Isso é errado. O homem falha, mas Jesus não falha não. E naquele grande dia você vai responder para ele. Você vai responder. A Bíblia diz que Jesus, quando chegar, muita gente vai vomitar. Está lá em Apocalipse isso, vai vomitar seus pecados. Não adianta mais nada. Amém? Agora que é a hora de você se reconciliar com Ele, de você buscar a verdadeira palavra de Deus. Porque o mundo está cheio, em cada esquina você vê uma igreja, né? Parece até hortifruti. Entendeu? Todo lugar. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada, não é assim? Tem que ser pregada. A graça é a doutrina. Não qualquer coisa por aí. 2 evangelhos não, é um só. Amém? É um só, o evangelho da graça. Aleluia! O evangelho da graça foi revelado para quem? Para Paulo. Nem para os discípulos foi para Paulo. Porque nem os discípulos entenderam Jesus na cruz. Foi Paulo que recebeu e passou para eles. Porque eles viviam na lei ainda. Então diz aqui, obedecei vossos guias, submissos para com ele, pois vela pelas vossas almas. Quem deve prestar conta, para que faça isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. 18. Algumas recomendações pessoais. Anota aí, tá? É o apóstolo Paulo, homem de Deus, falando a palavra de Deus. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver continuamente. Rogo com muito empenho que assim façais. Quer dizer, ora por mim, tá, pessoal? Ora por mim, que eu oro por você, tá? Ora pela pastora Lu para deixar de ser doida. Entendeu? E ora pela igreja. Ora pelos aqueles que vão chegar na igreja, para Deus ouvir, para eles ficar firmes na graça. Porque não adianta você vir aqui e nunca mais aparecer. Não vai perder? Vai perder. Você tem que congregar, porque quando você congrega, você está juntando a sua fé com a minha, com a igreja e com a palavra de Deus. Aleluia! Rogo com muito empenho. Vamos lá, o 20. Ora, a Deus de paz, a orar a Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos quem? Jesus. É o 20. Aqui, o 20. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos quem? Jesus. Nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna, vos aperfeiçoei em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre.
Está vendo? Para todos sempre. Amém. Por quê? Ele está dizendo aqui, ó, já falei tudo para vocês. Vocês ainda querem voltar ao jardim de infância? Vocês querem voltar ainda para a lei judaica? Vocês agora estão na graça. Esse é o último conselho que eu dou para vocês. Amém? E agora é o último tempo, gente. Não há outra geração. Jesus disse que essa geração é a última. É a última. E está se aproximando, está se aproximando. E as pessoas não entendem isso. Vivem uma vida totalmente alheia. O que é? Eles acham que ser cristão é fazer passeata. É fazer encontros. É não sei o quê. Ser cristão é o que você é, o que você representa para o povo. Amém? Paulo era um homem perseguido. Por quê? Porque ele amava a doutrina. Ele chamava o evangelho dele. E se alguém prega outro evangelho que não o que eu prego, seja amaldiçoado. Amém? Eu falei com a senhora crê no evangelho da graça ou no evangelho da lei? Eu falei, senhora, tem esses dois? É. Aí eu fui explicar para ela, sentei, expliquei lá. Ah, agora entendi. É igual o estudo que eu estou fazendo, as pessoas perguntam, é Jesus de Nazaré ou Jesus Cristo? Por isso que eu estou fazendo aquele estudo. Para explicar para você que Jesus de Nazaré, pô, Jesus Cristo é outro. Mas é o mesmo. Só que em duas funções que ele veio. Uma ele veio cumprir, a outra ele já vencedor. Amém? Então, ele diz aqui, ó. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente a palavra de exortação. Ele está dizendo, rogo que vocês tenham paciência, tá? Que eu exortei vocês, eu estou falando, estou dando conselho para vocês. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Nossa, que palavra! Notifico, como? Resumidamente. Agora saiu, resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, como todos os santos da Itália. A graça seja... Então ele está falando aqui, ó, que até o Timóteo foi preso, mas o Timóteo, que era o filho dele na fé, já estava liberado. Amém? Por quê? Por amor a Cristo. Você tem esse amor? Porque se não tiver, você vai ser difícil suportar, porque cada dia vai ficar pior. Cada dia está pior, não está? Cada vez que eu vejo as coisas mais próximas de Jesus, eu quero ficar. Aí eu falei, meu Deus do céu, meu Jesus amado. Ó, se você não conhece a Bíblia, meu irmão, passa a conhecer. Passa a conhecer a graça e a verdade. Amém? Porque os tempos estão chegando. Ah, Lu, você está falando sempre, batendo na mesma tecla sobre a vinda de Jesus. Eu tenho outro assunto? Eu vou falar de quê? Vem aqui que eu vou abençoar seu casamento. É? Eu vou falar da vinda de Cristo. Porque eu sou guiada pelo Espírito Santo. Então eu tenho que pregar a palavra. Ah, mas fulano não aceita. Eu tenho que fazer a minha parte. Você faz a sua parte, tá? Fala de Jesus para as pessoas. Convida, pega os folhetos ali com o Paulo. Eu mandei fazer 3.000 folhetos. Distribui lá. Você passar, dá o folheto para a pessoa ouvir a graça e a verdade. Porque ouvir, você ouve qualquer coisa por aí. Amém? Olha, eu ouvi uma coisa muito que eu fiquei assim, meu Deus do céu, Senhor, me ajude. Eu estava acertando a hora no relógio aqui. E liguei o raio relógio. Plim, plim, dá certinho, né? A raio de Brasília. Aí eu falei, poxa, que legal. Aí entrou um pastor e falou assim, ó, domingo eu vou dar azeite, sal, ele falou 9 coisas. Pano, lenço, era 9 itens. Eu falei, Jesus, a mulher vai fazer a feira. Fazer o kit limpeza. Gente, que isso? Vai lá,
que você vai passar na sua casa o pão, você vai passar o óleo, você vai passar isso, vai passar aquilo, e tudo vai sair da sua casa. Diga, oh, meu Deus, misericórdia. Vem conhecer a palavra de Deus, meu irmão. Para de ser enganado. Ai, você não tem medo de falar, eu não, se eu morrer eu vou para o céu, quem me matar vai para a cadeia. Não tenho medo de morrer. Não tenho. Não tenho. É sério, pessoal. Por Jesus eu morro. Amém? Igual a minha bispa. Ela quase perdeu a vida, mas Jesus não deixou. Só quando Ele quis que Ele levou. Amém? É assim que você tem que ter esse amor por Cristo. Porque Ele está voltando aí. E quando vier o grande dominador, você vai ver a diferença. Você não vai estar aqui para ver isso. Porque você vai estar em Jerusalém espiritual. Aleluia! Abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia aí. Em Daniel 11:36. Daniel 11:36. Aleluia! Quero falar isso aqui. Daniel 11:36. Livro de Daniel. Depois tem Isaías, Jeremias, aí vem Lamentações, não sei o que, é depois. Perto de Ezequiel. É depois de Ezequiel, Daniel. É tudo parecido, Ezequiel, Daniel, Leviel, entendeu? 11:36. Capítulo 11, capítulo. Você que não sabe, capítulo é um número grande e o versículo é um pequeno. 11:36. Diz assim. Acharam? 11:36. É depois de Ezequiel. Esperar um pouco você. Enquanto isso eu vou beber uma água, tá? Eu fiquei 36 anos no sistema religioso, aprendendo que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e Jesus já fez tudo por mim, amém? Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que crer na graça e na verdade, aleluia. Ó, Daniel 11:36 diz assim, e este rei, acharam? Fará segundo a sua, e se levantará, e se engrandecerá sobre todos os deuses com espírito minúscula, que é Deus do mundo, contra Deus, olha o Deus grande, contra o Deus dos deuses. Quem é o Deus dos deuses? Deus dos deuses é o nosso Deus, porque não existe outro Deus, amém? Por isso que Ele é Deus com Deus grande, Deus, entendeu? Ele diz aqui, ó, se engrandecerá sobre todos os deuses menores, tá vendo? Agora tem 2 pontos, aí fala assim, contra os deuses, o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próximo, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será o quê? Tá vendo? O anticristo, ele vai governar, mas primeiro ele vai mostrar que o reino dele é de paz. Aí tem muitos crentes que vai cair nessa. Tem muitos crentes. Primeiro, como ele diz aqui, ó, ele vai prosperar todo mundo. Aí quando todo mundo, aí ele vai mandar carimbar você com o nome dele, com o número dele. Você vai carimbar o seu corpo com o número dele? Mas isso aí é para quem vai ficar, tá? Quem vai ficar é que vai passar por isso. Você vai estar com Jesus. Mas se você fica desesperado, não. Você só tem que resistir. Só que vai ser muita prova. Será que você vai resistir? Aí ele vai carimbar o teu braço, a testa. Só passa no supermercado se tiver a marca da besta. Mas, ai meu Deus, estou morrendo de fome. E agora? Passa lá, deixa eu ver. A luz acende e você não tem a marca não, sai fora. Você vai ter que comer de quê? Vai viver de quê?
Ah, minha aposentadoria o governo tirou. É tirar tudo. Amém? Você vai viverá pela fé. Então, você está pronto para isso? Eu não quero passar por isso. Você quer? Nem eu. Então, fica firme na graça. Congrega. Não deixa de vir à igreja, não. Busca Jesus na sua casa. Lê a palavra. Não fica horas e horas vendo filme e não lê a palavra. Tem gente que fica a noite todo dia vendo filme. Aí chega de manhã um sono, pega a Bíblia. Como que Deus pode usar? Não pode. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. No seu trabalho, na sua casa, por onde você vai. Amém? Então, para terminar aqui, vamos lá. Olha o que ele vai fazer com as mulheres. Então, ele se engrandecerá e vai dizer que todo mundo vai prosperar. E todo mundo, ai, que lindo. Ai, eu quero esse Deus. Até que se cumpra o tempo determinado, que é 7 anos. Porque aquilo que está determinado será o quê? Feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Está vendo? Ele vai perseguir as mulheres também, está vendo? Vai perseguir o amor das mulheres. Aí, Lu, o que esse homem pode fazer? Aí você vai ver. Depois eu te conto, tá? Depois eu te conto. Entendeu? A fé das pessoas, ele vai proibir. Se você tem fé em Jesus, ele vai proibir. E tem pastores que vai se adaptar a esse sistema. E ainda vai chegar para você e vai dizer, olha, é melhor você aceitar a marca, tá? Porque se você não aceitar a marca, você não vai deixar de adorar Jesus, não. Você só vai botar a marca do homem para poder comprar. Aí depois que você marcar, já era, meu amigo. Já era. Então fica firme. Está firme? Então abra sua Bíblia em Isaías 55. Para terminar, Isaías 55, versículo 6. Voltando aí onde você está. Volta lá. Isaías 55, versículo 6. Glória a Deus. Vamos ficar aqui, ó. Acharam? Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai enquanto, viu? Invocai o Senhor enquanto se pode achar. Agora é beleza, você que está em casa, você que fica aí, perde o seu tempo vendo muita bobagem, venha conhecer a graça e a verdade aqui na Igreja Universo em Cristo está em ação. Nós falamos a verdade. Não, mas todo mundo fala a verdade, nem todo mundo. Então, a palavra de Deus é pregada aqui, a verdade. Tá? Então, Deus abençoe você e que na próxima estudo você esteja ligado com a gente. Amém? Glória a Deus! Igreja, firme nas promessas. Glória a Deus!